Olá, você que está se preparando para o concurso de cartório. Eu sou o professor André Carneiro e trabalharemos com vocês conhecimentos gerais. Nesse ponto do assunto, nós falaremos sobre história do Brasil e trazemos para vocês um pouco da história contemporânea e justamente as partes que vêm mais aparecendo em provas de concurso, ou seja, o período mais recente da nossa história do Brasil, principalmente batendo em cima do século XX e o século XXI. Pessoal, quando você estuda história do Brasil, nós vamos perceber que no século XX, no final do século XIX para o início do século XX, nós temos a proclamação da República no ano de 1889, a queda de Dom Pedro II, e nós vamos ter a chegada de Deodoro da Fonseca e posteriormente Floriano Peixoto, que nós chamamos de República da Espada, que vem a ser o início do nosso período republicano. Nós, nesse período que nós temos da proclamação da República até 1930, nós estamos conhecendo como a República Velha, é assim que vem ser denominado na história. E nessa República Velha, você vai ver uma predominância na história do Brasil da política, da força política focada em dois grandes estados, o estado de São Paulo e o estado de Minas Gerais. Coincidentemente, aliás, não é de coincidência, os estados mais ricos naquele momento, principalmente de início do século XX, onde se tem na produção do café a força econômica ainda desse país. Pois bem, quando você pensa a questão dessa força política, eles vão estar dominando a questão da ocupação da presidência da República, eles vão estar ditando as regras da política brasileira, que, diga-se de passagem, sofria bastante com o voto aberto, ou seja, a pessoa tinha que dizer publicamente em quem estava votando. Uma série de fraudes eleitorais vinha a ser corriqueira nesse momento da história do Brasil e que, diga-se passagem, garantia a permanência de determinados grupos políticos no poder. A chamada política do café com leite, essa política São Paulo-Minas Gerais, ela vai perdurar até 1930, até quando esse acordo entre esses estados de revezamento na presidência da República, ele vem a ser quebrado. Por que quebrado? Porque nós temos no governo de Washington Luiz, ele que era um político paulista, nós vamos observar que ele quebra essa ideia, teoricamente a vez de alguém governar seria de Minas Gerais, e ele resolve apoiar um outro paulista para a presidência da República, um cidadão chamado Júlio Prestes. Eu não estou dizendo Luiz Carlos Prestes, estou dizendo Júlio Prestes, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Como as eleições eram fraudulentas, aquele que tinha o poder executivo nas mãos, ele fatalmente ganharia as eleições. E Júlio Prestes ganhou a eleição. Sendo que dessa vez, Minas Gerais apoiou um candidato, diferente de São Paulo. O candidato era Getúlio Dornelles Vargas, um político do Rio Grande do Sul, que tinha sido ministro de Washington Luiz, que lança sua candidatura apoiado apenas em 3 estados. Rio Grande do Sul, seu estado natural, Minas Gerais, que na época era governado por Antônio Carlos, e o estado nordestino da Paraíba. Resultado, não tinha como vencer no voto esse grupo. Washington Luiz apoia Júlio Prestes, Júlio Prestes vem ser eleito, mas um evento que acontece na cidade do Recife, próximo de um restaurante chamado Leite, como tem alunos do Recife assistindo a nossa aula, conhece bem essa parte da cidade, próximo a um restaurante chamado Leite, vai acontecer um evento que ajuda a mudar a história do Brasil. O clima já era de insatisfação, mas o atentado contra um político chamado João Pessoa, que foi vice-presidente na chapa de Getúlio Vargas, ele vem a ser assassinado e o cenário muda. Políticos de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul e da própria Paraíba vêm a pegar em armas para derrubar, para depor o Washington Luiz. E essa inquietação política gera um clima de guerra civil no Brasil. Eu não disse ocorreu uma guerra civil, eu disse que gerou um clima de guerra civil, de inquietação política, de inquietação militar, inclusive. Faltando pouco tempo para o final do governo de Washington Luiz, nós vamos ter os militares assumindo o poder, retirando Washington Luiz do cargo e empossando de forma provisória, isso no ano de 1930, o cidadão chamado Getúlio Vargas. Vargas assume em 30 um país extremamente endividado do ponto de vista econômico.
A crise de 29 tinha quebrado o sistema capitalista e o principal produto brasileiro, a exportação de café, vai por água abaixo. A economia brasileira estava quebrada, mais quebrada do que arroz de terceira. O que acontece? E além disso, você vai ter uma coxa de retalhos no campo político. Roma ardia em chamas. Isso era o cenário do Brasil naquele início de 1930. Quando se pensa em Getúlio Vargas, ele que vai ter na chamada Era Vargas um governo que dura exatamente 15 anos. E um detalhe, quando for estudar Vargas, pense que de 1930 a 34 nós temos o chamado governo provisório. Bem, dura 4 anos, mas é provisório. Ele começa uma estrutura de montagem do seu controle das entidades políticas. Você vai ver uma série de leis trabalhistas sendo postas em práticas para o trabalhador urbano, 8 horas de trabalho, férias, 13º salário, garantia do emprego. Isso tudo foram conquistas do governo Vargas. Isso vai fazer que ele ganhe a fama de pai dos pobres, ele ganha a simpatia da população. Mais um detalhe, ele governava como os pobres, mas fazia com que o poder executivo atuasse como um juiz, um intermediário entre a classe patronal urbana e esses pobres que vinham a ser o operariado. De 34 a 37, nós temos o chamado governo constitucional. Por que governo constitucional? Porque justamente no ano de 1932, São Paulo pega em armas e tenta derrubar Getúlio Vargas com o pretexto de convocar uma Constituição. Sabiamente, na articulação política, Vargas concorda e convoca uma Constituinte. E essa Constituinte, para a frustração de São Paulo, vai entregar uma Constituição para o Brasil, mas vai dizer que a eleição para presidente deveria ser, naquele momento, indireta, só a próxima pelo voto. E eles resolvem, o próprio parlamento, aclamar Getúlio Vargas como presidente da República. E ele vai dobrar os encantos. E ele permanece governando o Brasil de 34 até 37. Um momento de efervescência política, porque muitas ideologias estavam em vogas, muitos defendiam a implantação de um fascismo aqui no Brasil, outros a implantação de um comunismo aqui no Brasil, de ambos os lados, seja de direita ou esquerda, regimes fortes. Mas Vargas, ele chega em 37 com a mínima intenção de entregar o poder. E o que é que ele faz? Ele articula uma invenção, o chamado Plano Cohen, informando que durante as eleições os comunistas tentariam tomar o governo brasileiro e assassinar vários políticos e autoridades nesse país. O plano foi inventado por ele, foi jogado com a mídia, mas qual o objetivo? Impedir as eleições, permanecer no poder e implantar um governo autoritário dentro desse país. Ele vai conseguir isso, claro. Em 37 nós temos o chamado Estado Novo aqui no Brasil. E vai durar de 37 a 45, a ditadura Vargas, e justamente um período que vai ser da Segunda Guerra Mundial. Vargas, sabiamente, ele consegue tomar proveito do cenário de guerra. A economia brasileira cresce, está comprando cada vez menos por causa da guerra e vendendo muito mais. Inclusive vendendo muito para os alemães, algodão, borracha e por aí vai, comprando armamento dos alemães, vendendo muito mais do que para os próprios Estados Unidos. Resultado, no cenário de guerra, ele fica no início da guerra sem tomar partido. Ele vai buscar a economia e fortalecer a economia. Ele sabia, ele conseguiu fazer a leitura naquele momento de que, enquanto a maior potência militar do mundo, aquela que tinha as maiores reservas de ouro, aquela que tinha a maior indústria do mundo, não entrasse na guerra, não estaria definido quem de fato seria o vencedor. E olhe que quando chega a 39, 40 até 41, principalmente no ano de 41, dificilmente alguém poderia achar que a Alemanha perderia essa guerra. Porque basicamente só tem alguma resistência francesa, embora esteja tomada, você vai ter uma resistência por parte dos britânicos e nada mais rivalizava com os alemães. E ele conseguiu esperar até o último momento. Até que em 42, quando tem o ataque nazista contra os soviéticos
e o ataque japonês contra os americanos na base naval de Pearl Harbor, os grandes gigantes bélicos, no caso dos Estados Unidos, vêm para a guerra. E aí Vargas fez, já sei quem vai ganhar, já sei quem vou apoiar. E leva o Brasil para a guerra ao lado dos Estados Unidos. Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, Vargas deixa o poder e vai ser senador. Era complicado a permanência dele como governante. Se o Brasil lutou ao lado de forças democráticas contra regimes autoritários, não teria cabimento a permanência de um regime autoritário aqui no Brasil. Ele deixa o poder, vai ser senador, e nós vamos ter a presidência da República do cidadão chamado Dutra. E o que acontece com Dutra? Dutra era ministro da guerra de Vargas, não tinha uma grande expressão política, vai ser apoiado por Vargas, e ele comete uma série de equívocos do ponto de vista econômico, e dentre eles a abertura do mercado brasileiro para as importações. Sendo que não eram importações que favorecessem a indústria de base brasileira e o fortalecimento da industrialização. Eram importações de qualquer produto. E o Brasil talvez tenha comprado muita quinquilharia. E a dívida externa, a balança comercial veio a cair. E a dívida externa brasileira veio a voltar naquele momento. E um detalhe, durante o governo de Dutra, uma classe que sofreu demais foi o trabalhador. Esse trabalhador que idolatrava Vargas, começava a sentir falta e muita dele devido ao aperto econômico que o Brasil veio a passar. Quando chega os anos 50, Vargas volta, mais velho, mais empoderado, dessa vez, finalmente, pelo voto popular, vem ser eleito presidente da República. E diga-se de passagem, ele trazia esperança, mas ele encontra um Brasil diferente, encontra um Congresso forte, tem seu poder diluído, a economia quebrada, e ele sendo fortemente questionado. Em 1954, após uma série de escândalos, Vargas se vê acuado e prestes a deixar o governo brasileiro através de um impeachment. Resultado, numa atitude drástica, ele comete o suicídio, as forças conservadoras vêm a recuar e nós temos um vazio no campo político. Na eleição seguinte, vai surgir um jovem político vindo de Minas Gerais chamado Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek foi eleito com a mensagem do 50 anos em 5. Um discurso arrebatador que faz com que ele venha a ser eleito e com a promessa, construir uma nova capital. Em qualquer lugar? Não. No interior do Brasil, num ponto central do Brasil. Era preciso levar a população brasileira para ocupar aquele território. Porque, segundo o próprio Juscelino Kubitschek, aqui era um país de Siri, porque toda a população estava onde? No litoral. E ele constrói Brasília. É bem verdade que esse plano já estava no Congresso, já tinha muito sido aprovado, mas ele é aquele que vai tocar essa grande obra. À custa de muitos empréstimos, à custa de um endividamento desse país, mas a cidade vem a surgir. E Brasília é o símbolo máximo do governo JK. Quando ele deixa a presidência da República, o Brasil tem uma nova capital, mas o Brasil tem uma dívida externa crescente. E o seu povo, que trabalhou em muitas obras, se vê apertada cada vez mais. Quem chega à presidência da República? Dessa vez, um professor de São Paulo chamado Jânio Quadros. E a respeito de Jânio Quadros, observe o material de vocês. Jânio Quadros ele vem a ser eleito em 1961 e é curioso que ele chega numa campanha presidencial anunciando que iria varrer a corrupção para fora desse país. Falando que iria surpreender a esquerda e deixar perplexa a direita. Um candidato à presidência que discursava e tinha hábitos, no mínimo, inusitados. Ele colocava talco no ombro, segundo a lenda, para dizer que tinha caspa. Aparecia rotineiramente, naquela época, com o cabelo assanhado, para que o povo percebesse que ele não tinha vaidade. E ele subia no palanque várias e várias vezes, carregando uma vassoura, como símbolo da sua campanha, para dizer que a corrupção seria varrida desse país. Ele vem a ser eleito. E só um detalhe, nesse período, a eleição para presidente da República, o povo poderia votar no candidato a presidente de um partido,
mas poderia votar um candidato a vice de outro partido. E foi o que aconteceu. Jânio Quadros ganha a eleição e você tem como vice-presidente João Goulart. Alguém que foi ministro de Vargas, alguém que chegou a propor 100% de aumento no salário mínimo, um camarada que defendia reforma agrária, reforma de base, reforma tributária nesse país e que assustava o conservadorismo desta nação. Resultado, Jânio Quadros assume a presidência e quando se fala do governo de Jânio Quadros, na sua política interna, você vai ter congelamentos de salários, corte dos subsídios do trigo e do petróleo, você vai ter o combate à inflação e uma política externa independente. E essa política externa independente chega a deixar muita gente preocupada. Uma outra coisa, uma marca do governo Jânio Quadros é que ele vem a se ocupar de assuntos pequenos. Num governo que o povo precisava com urgência de soluções sérias para esse país, você tem o presidente discutindo a questão do uso de biquíni em concurso de Miss. Uma discussão a respeito da proibição de brigas de galo. Proibição a respeito da questão do uso de lança-perfume. Sim, naquela época o Brasil é um dos maiores consumidores de lança-perfume das Américas. Ora, você vai ter um presidente que está atento a assuntos pequenos diante da grandiosidade de outros temas. Ele vai governar por 7 a 8 meses, quase 8 meses. E ele vai renunciar à presidência. Não houve uma derrubada por parte do parlamento. Jânio Quadros renuncia, e anote isso no seu material. Para alguns, ele tentava ficar mais forte, achava que o Congresso iria correr até ele, pedindo para que ele não renunciasse. Porque a ideia era, ora, eu posso ser ruim, mas todo mundo teme o vice-presidente, que inclusive estava fora do país quando ele vem a renunciar. E o próximo presidente da República era um cidadão chamado João Goulart. Tá, eu coloquei aqui, Jânio Quadros? Não, João Goulart. E o que acontece com João Goulart? João Goulart ele assume a presidência, mas os políticos e o meio militar articularam uma forma de tolher Jânio Quadros da sua plena ocupação da presidência. Como assim, André? Eles implantam no Brasil, ainda em 61, um sistema parlamentarista. Pela Constituição isso era possível? Não. Isso não era possível. Por quê? Porque para mudar de presidencialismo para parlamentarismo, era necessário um plebiscito e o povo a aprovar. Apenas uma mudança no parlamento, isso tornava o ato ilegal. Resultado, vai ser colocado um parlamentarismo. João Goulart permanece presidente da República, mas quem mandava de fato era um primeiro-ministro. E diga-se de passagem, o primeiro deles chegou a ser Tancredo Neves. Ora, 61, 62, 63, nada de plebiscito. Você vai ver. Eita, o espirro chegou. Você vai ver nada de plebiscito. A economia cada vez situação mais grave, o povo mais inquieto. Quando em 63 tem um plebiscito, você vai ver o povo dizendo, queremos presidencialismo. E finalmente você vê João Goulart empossado com plenos poderes. Mas ele estava empossado com plenos poderes, com um holofote em cima dele, uma lupa gigante em cima dele, onde você vê inúmeros setores deste Brasil atento àquele governante, onde qualquer ato era considerado como se fosse uma ameaça. Qualquer proposta que desafiasse esses setores conservadores, ao grande proprietário de terra, a estrutura bancária desse país, a estrutura industrial desse país, algo que incomodasse as elites, era visto como uma grande ameaça. Resultado, quando chega o ano de 1964, em abril para ser mais específico, você tem o chamado golpe militar de 1964. Curioso, se você for observar os jornais da época, alguns colocavam como revolução. Um golpe que vem a derrubar um presidente que não conseguiu um apoio massivo para se perpetuar no poder.
nesse golpe, nessa derrubada de Jânio Quadros, você tem uma guerra civil batendo no Brasil? Não, você não vai ter uma guerra civil batendo a porta do Brasil. Muita gente, os próprios militares, ficaram receosos dessa guerra civil. Mas o que acontece? João Goulart resolve sair, partir para o seu exílio no Uruguai e tenta desestimular aqueles que desejavam pegar em armas a adotar tal postura. Dentre esses que desejavam pegar em armas, estava o genro dele, que era governante do Rio Grande do Sul, um cidadão político de esquerda chamado Leonel Brizola. Um outro temor dos militares estava no estado de Pernambuco, porque o governador daquele estado era Miguel Arraes de Alencar, alguém que tinha a simpatia do povo, principalmente camponês, é aquele que tinha o apoio das forças policiais e que gerou muita tensão o seu processo de afastamento do governo de Pernambuco. Muita gente acreditava que se Pernambuco e Miguel Arraes resolvessem reagir àquele golpe, isso aí iria estourar uma chama gigantesca e poderíamos ter uma guerra civil e talvez impedir a própria derrubada de João Goulart. Ora, você vai ter naquele momento um momento bastante tenso na história do Brasil e que começa com o chamado regime militar em 1964. Olha, galera, vê o seguinte, esse regime militar que nós chamamos, que é fruto de um golpe civil-militar. Por que um golpe? Porque você tem um presidente constituído sendo afastado de forma indevida, sem um devido processo legal por parte do parlamento. Quando os militares assumem a presidência da República, você vai ter o primeiro presidente militar, um senhor chamado Castelo Branco, general Castelo Branco, que no meio militar é considerado um intelectual, um não radical. E um detalhe, quando se começa esse período, o discurso dos jornais, o discurso dos próprios militares, é que essa situação ela seria temporária. Como assim temporária, André? O que aconteceria? Os militares ficariam até 1966, teria as eleições em 66, eles estariam, no próprio discurso da época, devolvendo o Brasil à verdadeira democracia. Esse era o discurso. Setores conservadores da política brasileira aplaudiram e apoiaram. Mas tem um detalhe, quando chega o ano de 66, não tinha eleição, não tinha novo presidente sendo eleito, e os militares vão se perpetuando no poder, e a frustração chega para aqueles na política que desejavam ansiosos retomar as suas forças dentro do cenário do executivo. Ora, Castelo Branco, imagine que é um governo de consolidação, é um governo de chegada, é aquele governo que vai estar torturando, prendendo, matando, exilando de forma intensa? Não. É um governo que vai ser responsável por instituir as bases de uma governança que vai durar pouco mais de 2 décadas. Ora, quando se pensa o governo Castelo Branco em prova de concurso, você tem que pensar que as eleições elas foram indiretas para presidente. Um dos primeiros atos é pôr em prática o chamado bipartidarismo, aqui tem 2 vezes, bipartidarismo, e o que danado vem a ser isso? Nós temos diversos partidos políticos no Brasil, e vai ser a partir daquele momento apenas 2. A Arena, Aliança Renovadora Nacional, e nós vamos ter o MDB, Movimento Democrático Brasileiro. A Arena seria o partido do sim. Seria o partido onde estaria ligado todos aqueles que apoiavam o regime, estavam protegidos pelo guarda-chuva daquela instituição. E o MDB vai ser o Movimento Democrático Brasileiro. Seria o partido que deveria fazer uma discretíssima oposição. Ora, quem estava abrigado no MDB? Todos aqueles que eram contra o regime que estava sendo instituído e aqueles que não foram exilados, que não foram presos e que não perderam seus direitos políticos. Porque, por exemplo, Juscelino Kubitschek
era um político de grande expressão, mas estava com seus direitos políticos cassados. Leonel Brizola, Miguel Arraes estavam exilados. Ou seja, os militares cuidaram de afastar da cena política, da visão do povo, todo aquele que pudesse personificar uma voz ativa de oposição. Essa era a ideia, isso foi posto em prática e, diga-se de passagem, posto em prática de forma eficiente. Deve ser dito isso. Pois bem, você tem um bipartidarismo, André, porque se eu estou tendo um regime autoritário, por que eu deixo 2 partidos funcionando? Por que eu preciso colocar um partido que faz uma discreta oposição? Porque eu preciso, ou porque eu desejo, aparentar para a sociedade, aparentar para a comunidade internacional que o Brasil vive uma democracia. Essa é a ideia que era posta em vigor. Pois bem, o bipartidarismo é uma postura logo do primeiro governante, Castelo Branco. Eu chamo sua atenção que diversos parlamentares foram cassados. Deixa eu só anotar aqui a Arena e o MDB. Diversos parlamentares foram cassados, Miguel Arraes, Leonel Brizola, Juscelino Kubitschek. Você vai ter o governo intervindo nos sindicatos. Por que isso? Porque aqui também estaria um grupo que poderia questionar o poder governamental. Um grupo que poderia congregar massas. Essa é a ideia. Eu vou intervir para que eu consiga castrar a capacidade de mobilização ou de levante das massas. Eu preciso inibir o questionamento público e massivo. Era tudo que eles não queriam. Gente, e um outro ponto seria a Constituição de 1967. Uma Constituição autoritária, tanto quanto a de Getúlio Vargas no Estado Novo, a Constituição de 37. Se eu tenho uma ditadura sendo implantada, se eu tenho um regime autoritário sendo implantado, automaticamente eu vou ter um fortalecimento do poder executivo. E nesse fortalecimento do poder executivo, eu tenho uma Constituição sendo imposta para a sociedade. Sendo assim, a Constituição de 1967 é uma Constituição autoritária. É uma Constituição onde o Executivo tem uma força significativa. Ok? Vê um detalhe. A respeito desta Constituição de 67, eu chamo a sua atenção em relação ao fortalecimento do Executivo. Se é um regime autoritário, esse Executivo vai ser fortalecido. Nós temos emendas constitucionais a cargo, sublinhe isso aqui por gentileza, exclusivo do presidente, e nós temos incorporação dos atos institucionais, que seriam colocados em prática pelos presidentes, os chamados AI, onde o mais famoso vem ser o AI-5. E nós temos a implantação da LSN, a Lei de Segurança Nacional. A Constituição de 67 traz no seu arcabouço uma série de mecanismos que fortalecem o poder do presidente da República. Ok? Pessoal, perceba o seguinte, nós temos nesse momento da história do Brasil uma governança por parte das casernas, ou seja, onde os quartéis estão governando. Ora, nós finalizamos esse bloco, mas ainda tem aula pela frente. Valeu, pessoal, e é rapidinho.